A felicidade da tua vida depende da qualidade dos teus pensamentos. Esta era a crença do imperador romano e filósofo estoico Marcus Aurelius, que enfatizava a importância de cultivar a virtude, enfrentar a adversidade de frente e praticar o desapego. No entanto, no mundo atual, em constante mudança e ritmo acelerado, pode ser difícil manter uma mentalidade forte e resiliente. Há milhares de anos, os estoicos descobriram uma abordagem transformadora da vida que nos pode dar força mesmo no mundo complexo de hoje. Então, está preparado para ela? Vamos começar. 1. A filosofia do estoicismo. O estoicismo, uma antiga escola filosófica originária da Grécia e de Roma, deixou um impacto duradouro no mundo da ética e do desenvolvimento pessoal. Liderado por figuras proeminentes como Epicteto, Sêneca e Marco Aurélio, os princípios do estoicismo têm ressoado ao longo dos tempos. Na sua essência, o estoicismo centra-se na ética e nas virtudes pessoais, destacando a importância de viver uma vida guiada pela razão, disciplina e autocontrolo. A filosofia do estoicismo oferece uma visão profunda sobre a busca da felicidade. Em vez de procurar prazeres fugazes ou validação externa, os estoicos acreditam que o verdadeiro contentamento surge do alinhamento com a ordem natural do universo. Ao enfrentarmos os desafios da vida com resiliência e ao aceitarmos a inevitabilidade da adversidade, podemos alcançar a paz e a harmonia interiores. A abordagem estoica da vida continua a ser extremamente relevante no mundo moderno. Na sociedade atual, de ritmo acelerado e em constante mudança, onde abundam as distrações e as incertezas, o estoicismo oferece uma âncora sólida para navegar pelos mares tempestuosos da vida. Lembra-nos que, apesar das circunstâncias externas fora do nosso controle, os nossos pensamentos e ações estão ao nosso alcance, através do cultivo das virtudes e do desenvolvimento de um forte sentido de si próprio. O estoicismo permite que os indivíduos moldem os seus destinos e encontrem serenidade no meio do caos. Ao compreender os princípios fundamentais do estoicismo, é possível iniciar uma viagem de autodescoberta e crescimento, forjando um caráter inabalável capaz de suportar as tribulações da vida. A sabedoria intemporal da filosofia ressoa como um farol de esperança, guiando-nos para uma realização duradoura e uma felicidade genuína, mesmo perante as provações mais desafiantes da vida. 2. Cultivar a virtude. Cultivar a virtude está no cerne da construção de um caráter invencível, de acordo com a filosofia estoica. Os estoicos acreditavam que virtudes como a sabedoria, a coragem, a justiça e a moderação eram atributos fundamentais necessários para enfrentar com elegância os desafios e as adversidades da vida. Sêneca, um dos mais proeminentes filósofos estoicos, sublinhou a essência da virtude, afirmando que ela não é mais do que a razão certa. Este sentimento ecoa a ideia de que as virtudes não são apenas ideais abstractos, mas princípios práticos que orientam as ações e as escolhas de cada um. Para cultivar a virtude, os indivíduos devem iniciar uma viagem de autoconsciência e reflexão. Identificar as áreas a melhorar e reconhecer os pontos fortes e fracos de cada um é o primeiro passo para o crescimento pessoal. Com esta autoconsciência, é possível tomar medidas concretas para cultivar e desenvolver estas qualidades virtuosas. Praticar a paciência é uma virtude que permite a indivíduos manterem-se calmos e tolerantes, mesmo perante a adversidade ou a frustração. Cultivar a paciência ajuda a evitar reações impulsivas e promove uma abordagem ponderada dos desafios. Outra virtude essencial é a compaixão. Ao demonstrar empatia e bondade para com os outros, os indivíduos criam ligações significativas e contribuem para uma comunidade mais compassiva e solidária. A compaixão permite-nos compreender as dificuldades dos outros e oferecer apoio e compreensão quando necessário. Defender o que é correto é uma virtude que exige coragem moral e integridade. Defender os princípios de justiça e equidade, mesmo em situações difíceis, fortalece o caráter de uma pessoa e fomenta o sentido de responsabilidade moral. O cultivo da virtude não é um esforço único, mas um processo contínuo de autoaperfeiçoamento e crescimento. Envolve uma reflexão contínua, aprendizagem e ações alinhadas com os valores de cada um. Ao desenvolver estas virtudes, os indivíduos podem tomar melhores decisões e responder às incertezas da vida com clareza e integridade. 3. Abraçar a adversidade.
Abraçar a adversidade como uma oportunidade de crescimento e autoaperfeiçoamento é um princípio fundamental do estoicismo. Ao adotar esta mentalidade, os contratempos e os desafios transformam-se em oportunidades valiosas para fortalecer o nosso caráter e a nossa capacidade de resistência. Os estoicos acreditavam que não são os acontecimentos em si que nos perturbam, mas sim os nossos julgamentos sobre eles. Esta perspectiva permite que os indivíduos reformulem a sua mentalidade e reduzam o impacto emocional da adversidade. Encarar a adversidade como um catalisador do crescimento pessoal abre a porta a experiências transformadoras. Em vez de se sentirem esmagados por circunstâncias difíceis, os indivíduos podem abordá-las como oportunidades de autodescoberta e melhoria. Os contratempos na carreira, por exemplo, podem levar a uma reavaliação dos objetivos e prioridades, conduzindo a novos caminhos de desenvolvimento profissional. A adversidade também constitui um terreno fértil para a aprendizagem e o desenvolvimento de competências. Ao enfrentar os desafios de frente, os indivíduos podem cultivar novas capacidades e aperfeiçoar as existentes. Esta mentalidade de crescimento permite-lhes sair da adversidade mais fortes, com mais recursos e mais bem equipados para lidar com obstáculos futuros. A um nível mais profundo, abraçar a adversidade permite o crescimento emocional e a resiliência. As contrariedades pessoais podem ser encaradas como oportunidades para explorar as emoções, desenvolver estratégias de resposta e desenvolver a inteligência emocional. Esta autoconsciência e força emocional contribuem para uma vida mais equilibrada e gratificante. No mundo atual, de ritmo acelerado e imprevisível, a perspectiva do estoicismo sobre a aceitação da adversidade continua a ser extremamente relevante. Ao encarar os desafios como trampolins para o crescimento, os indivíduos podem abraçar as incertezas da vida com coragem e curiosidade. FIV, Princípios estoicos na vida moderna. A aplicação dos princípios estoicos na vida moderna capacita os indivíduos a levar uma existência com propósito e resiliente em meio ao caos do século XXI. Para incorporar os ensinamentos estoicos, os indivíduos devem primeiro assumir a responsabilidade pessoal por suas ações e escolhas. Ao reconhecerem que são os donos dos seus próprios destinos, os indivíduos podem moldar proativamente as suas vidas com intenção e propósito. Gerir as emoções é outro aspecto essencial da aplicação do estoicismo na vida cotidiana. Ao reconhecerem as suas emoções sem serem consumidos por elas, os indivíduos podem responder a situações desafiantes com empatia e compreensão, em vez de reagirem impulsivamente. Esta inteligência emocional permite respostas ponderadas e ponderadas, promovendo ligações mais profundas com os outros e um ambiente social mais harmonioso. O estoicismo também defende a resistência ao fascínio dos prazeres imediatos e das distrações passageiras. Ao dar prioridade à realização a longo prazo e ao crescimento pessoal, os indivíduos podem evitar a gratificação instantânea e concentrar-se em atividades que tragam satisfação e significado duradouros às suas vidas. Um princípio fundamental do estoicismo é concentrar-se no que pode ser controlado e aceitar o que não pode. No meio das incertezas do mundo moderno, este princípio oferece consolo e uma sensação de poder. Os indivíduos podem concentrar-se em aspectos da sua esfera de influência, como o desenvolvimento da carreira, as relações pessoais e o envolvimento na comunidade. Esta concentração no que é controlável permite-lhes desenvolver a força interior e a adaptabilidade, garantindo que prosperam em qualquer circunstância. A aplicação dos princípios estoicos não é uma prática estática, mas uma jornada contínua de crescimento e autodescoberta. À medida que as pessoas mergulham na sabedoria intemporal do estoicismo, descobrem um reservatório interior de força e serenidade que lhes permite ultrapassar as lutas diárias e abraçar a vida com um sentido renovado de objetivo e paz interior. 6. Um caráter imbatível. Construir um caráter invencível é o culminar da integração dos princípios estoicos na vida de cada um. Ao abraçar a filosofia estoica, os indivíduos capacitam-se com uma mentalidade que vê cada novo dia como uma nova oportunidade de crescimento e autoaperfeiçoamento. Com a convicção de que a vida é uma viagem contínua de aprendizagem e desenvolvimento, os indivíduos podem abraçar cada dia com um sentido de objetivo e determinação. Esta mentalidade permite-lhes assumir o controle das suas vidas, independentemente das circunstâncias externas, e conduzir os seus destinos no sentido da resiliência e da força. A abordagem estoica da vida permite que os indivíduos enfrentem os desafios com graça e fortaleza interior.
Em vez de se sentirem esmagados pela adversidade, enfrentam-na de frente, usando-a como um catalisador para o crescimento pessoal e a autodescoberta. Este espírito inabalável permite-lhes transformar os obstáculos em trampolins, conduzindo-os a uma vida repleta de realizações significativas e de satisfação. Se aprendeu alguma coisa com este vídeo, não se esqueça de gostar, partilhar e subscrever o nosso canal. Entretanto, obrigado por assistir.